Olá você, querido aluno, querido candidato a concurso público que me acompanha aqui no meu canal. Esse canal trata de concurso público, produção textual, redação do Enem, enfim, de um modo geral, a tal malfadada redação que hoje é inapelável em qualquer concurso, você sabe disso. Antes de continuar, claro, tem que pedir para você replicar esse vídeo, sugere para a galera aí, dá um joinha aqui e faça seus comentários para a gente poder interagir e fazer com que esse canal ele cresça. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que é bem importante. Eu trabalho com avaliação de redações, concurso público, Enem, vestibulares, sala de aula lá no tempo que eu dava aula no ensino médio, há muito tempo. Participei longamente de vários seminários, participei de correções de banca, fui treinado por várias bancas, inclusive sobre a banca que eu vou falar hoje, que é CESP. E eu preciso mostrar para vocês como é que é o olhar desse avaliador para você entender como a sua redação vai ser avaliada, especialmente quem vai fazer ou fez CESP, SEBRASP, se preferir, em Brasília, e como funciona a régua de correção, como funcionam os recursos administrativos e os recursos judiciais em relação à redação, e esse é o grande problema hoje, né? Porque pouca gente sabe lidar com a redação e conhece esses componentes técnicos de como ela funciona. Eu acabei de fazer um laudo para um candidato que está entrando na justiça, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, prova recentemente feita, que possui uma série de irregularidades, prova SEBRASP. Vamos pegar esse modelo para você entender o que você vai enfrentar agora aí, modelinho CESP. Então, prof, eu fiz a prova e tenho que fazer recurso ADM. Olha, estou pensando em colocar na justiça CESP. Olha, estou pensando nisso, naquilo. Primeira coisa, se você pensa em judicializar, para usar o verbinho da moda, não esquece que o seu advogado vai dizer assim, eu preciso encontrar irregularidades. E essas irregularidades, elas dão conta de todo um processo técnico de avaliação, que não é o advogado que entende propriamente disso, né? Ou seja, ele precisa de alguém que entenda desse processo, entenda de linguagem, para perceber como as coisas funcionam. E eu vou mostrar para vocês, tecnicamente, vamos ver se eu consigo ser didático o suficiente para você entender como a coisa funciona. Você vai fazer com prova de concurso público, você vai precisar disso. Por quê? Olha só, por quê? Porque hoje, os bons cargos, aqueles cargos que pagam salários legais, possuem a tal questão discursiva ou redação, ou seja, o nome que você queira dar. Não importa, você vai ter que produzir um texto. Se você tiver de produzir um texto, você está diante de um problema, e quero lembrar aos incautos e desavisados, já falei isso aqui para quem me acompanha, que o problema da produção textual, da questão discursiva, não é só um problema para você, porque é um problema também para a banca, já que a produção textual, a correção, a avaliação em concursos de massa demandam um trabalho técnico, treinamento extremamente detalhado, e é uma coisa muito complicada que demanda tempo e custo, tudo que as bancas não querem, né? É gastar dinheiro e tempo. Elas querem dar o resultado o mais rápido possível com o menor custo possível dentro do seu orçamento. E eis aí a origem de todos os problemas que você vai entender agora, o que está acontecendo, não é? Porque a gente vai começar a olhar isso de maneira... Eu venho brigando com isso há séculos, mas agora parece que as pessoas começaram a entender, dada a importância da redação nas provas de concurso público. Então, em primeiro lugar, dá uma olhadinha aqui na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, esse é um edital de janeiro de 2024, aliás, é retificado em janeiro, porque esse edital tinha saído em dezembro de 23. E aí vai aparecer, quais são os cargos, né? É cadastro de reserva e é especialista em regulação de serviços de transporte terrestre, claro que cargo de nível superior, 40 horas, 16.413,35 é o salário. Então, primeira coisa que você tem que se ligar é que esses cargos com salários legais, como é esse caso aqui, vão pedir sempre a redação. E a redação ela vai ser um componente de nota bastante importante. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ou seja, não adianta fingir que ela não existe. Legal? E deixar para fazer na hora, como a maior parte dos candidatos fazem, na verdade, né? Confessemos, tá? Como é que funciona, então, o CESP? Olha só, para você entender aqui, olha aqui. A prova objetiva pela qual você se interessa tanto, né? A prova objetiva, todo mundo fica estudando. Tem que fechar o edital, tem que ficar estudando a prova objetiva, tem que marcar ABCDE, vale 170 pontinhos.
Legal? Então, vai lá. Você vai fazer uma prova objetiva, ABCD. Aqui é certo e errado, né? CESP Brasília trabalha também com certo e errado. Aqui era certo e errado, valia 170 pontos. A produção textual, que era um parecer com até 60 linhas, valia 80 pontos. Então, vamos olhar aqui o que diz o edital. Ó. Você aprender, ó. 80 pontinhos é a redação. Então, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Ó, 170 pontos é a prova objetiva, 80 é a redação, então você vai fazer uma prova de 250 pontos, cuja redação vale, desses 250 pontos, 32%. É isso que vale. Eu não preciso dizer para você que é 1/3 da prova vale a redação. Que geralmente a galera deixa para depois, na hora vejo, deixa que na hora. Não treina, não vai escrever 60 linhas sem ter treinado. E o dedinho como é que fica, né? Legal treinar isso aqui. Muita gente. Aí aquela letra horrorosa, não tem margem, o troço mal feito. Deixa para o final, como você. Todo mundo faz isso. Deixa para o final, vai fazendo a prova objetiva, porque você se concentra na prova objetiva e esquece 1/3 da prova. Aí depois você fica pendurado no pincelzinho, porque um pontinho a mais e um pontinho a menos da redação vai mudar tudo. Então não adianta você esperar a nota, você tem que agir antes, que é estudar e preparar antes, fazer alguns textos, treinar os textos, planejar os textos, todo o processo que é complexo. E é para isso que eu tenho meu curso de redação, que serve para qualquer concurso. Você vai tratar diretamente comigo, eu vou ensinar você como é que você planeja, organiza cada um desses textos aqui e verifica quais são os seus erros de gramática. Já que estamos falando de erros de gramática, eu quero ensinar vocês, para quem não sabe ainda, como é que funciona a CESP. A questão dos erros de gramática, vamos estritamente falar em gramática. Então presta atenção aqui, nós estamos falando em vírgula, crase, concordância, regência, e o vocabulário também vai entrar aqui nesse processo aqui de CESP, né? Ele vai ter um fator multiplicador aqui de erros, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então dá uma olhadinha aqui, ó. No item D vai aparecer o fator multiplicador, que é vezes 16. Então cada erro multiplica por 16. Esse fator aqui, quanto maior, mais pesado será os seus erros. Isso é dividido pelo total de linhas. Então, você vai fazer CESP, então, primeira coisa, total de linhas, você vai fazer o número máximo de linhas. Não tem subjetividade. Se são 30 linhas, nem 29, nem 28, nem 27. Por quê? Porque os erros serão divididos pelo número de linhas. Então, você tem que fazer o número máximo de linhas. Feito esse acordo aqui, beleza? Isso pode dar uma diferença na nota que vai ser significativo porque você está buscando. Estou ensinando você a fazer CESP. Bom, agora esse fator multiplicador aqui, ó, já foi 4, 5, 6, nesse concurso aqui foi 16. No TSE já foi muito alto, se reclamou bastante, né? Porque era um fator menos 10 vezes, né? Então eram 10 pontos, aqui são 16. Então, nesse caso aqui, quanto mais, ó, esses cursos assim, com salários, esses caras com salários altos, os fatores aqui de subtração de notas geralmente são muito altos. O que equivale a dizer? Que o desconto de gramática vai ser substancial na sua nota e pode ser significativo. Ou seja, aqueles errinhos de crase, de vírgula que você está acostumado a cometer, e o acentinho que você, como deixa a redação para o final, como sempre, né, esquece de colocar, isso aqui pode ser significativo na sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que observar é, veja qual é o coeficiente que aparece no seu edital, para você saber qual vai ser a importância da gramática, morfossintaxe, regência, crase, essa parafernália toda da gramática na sua vida. Logo, o treinamento passa necessariamente por você produzir alguns textos para saber quais são os seus erros recorrentes, para você diminuir os erros recorrentes. Por quê? Porque algumas crases e alguns acentos, né, nesse caso aqui, 60 linhas, podem ser significativos na sua vida. Para você entender, certo? Então, o CESP já deixa claro como é que funciona a questão da gramática, que é um caso à parte. Legal? Então, haverá 2 avaliadores que vão examinar o conteúdo e um avaliador que vai examinar essas questões de gramática. Mas tem um outro coeficiente, outro critério de avaliação, que eu peço que vocês observem, que está lá no A, item A. Olha lá. A apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema vão totalizar os 80 pontos. Então, olha só, o desenvolvimento do tema vai ser corrigido por 2 avaliadores, o que fica a média. Legal? Por que 2 avaliadores? Para diminuir o coeficiente de subjetividade. Então, se forem 2, a possibilidade é que a nota seja mais justa. Então, alguém da área da técnica, portanto, de transporte técnico, que entenda dessa área, 2 pessoas vão examinar o texto e dar uma nota de conteúdo segundo aqueles critérios do padrão estabelecido. Você lembra que sempre o CESP trabalha com 3 alternativas, né, e coloca a pontuação em cada uma das 3.
Já a estrutura textual e apresentação é feita por um professor, provavelmente de língua portuguesa, claro, né, que vai olhar a apresentação e vai olhar a estrutura, dissertação, começo, meio e fim, né, paragrafação, legal? E os erros de gramática. Então, um avaliador de português que já está mais acostumado a lidar com avaliações em provas de concurso público. Muito bem, é a ideia que a gente tem. Bom, posto isso, vamos ver o que aconteceu com o meu candidato aqui. Olha só, o que aconteceu, garganta velha já está ruim. Foi o seguinte, a apresentação, agora presta atenção, olha só. O que é a apresentação do trabalho? O edital não diz, lembra o que o edital trata sobre isso? Ele só diz assim, ó, a apresentação, tá lá, ó, a apresentação e estrutura textual. Só tem isso aqui, não tem mais nenhuma informação. Quer dizer, você não sabe o que é exatamente a apresentação. Se é a letra, se é a rasura, se é margem, você não sabe. Então você foi fazer a prova e não sabe. Mas você não sabe quanto vale a apresentação dentro desses 80 pontos. A gente sabe por causa do CESP, geralmente é 5%. Então, o que aconteceu? Nessa prova, 5%, deu 4 pontinhos. Então, dos 80 pontos, 4 pontos é a apresentação. Eu não preciso dizer para você que você não pode perder pontos em apresentação, porque esse pontinho que você vai perder ali é o ponto que aquele que vai conseguir a vaga não vai perder. Não vai perder. E ele é o nosso modelo. Então, vamos lá, ele é o nosso bruxo. Então, você não pode perder ponto. Escreveu aí, em você que vai fazer CESP, ó, não pode perder ponto em apresentação. Mas eu não sei exatamente o que é apresentação. A gente sabe pelo hábito, por estar trabalhando com CESP, mas não está no edital. Ora, o edital tem de trazer todas as regras do jogo. E aí que está uma irregularidade que vai interessar para o advogado. Por quê? Porque tem de trazer o que é a apresentação. A gente só vai saber o que é a apresentação na justificativa, agora sim, na justificativa a recurso administrativo. Então, esse candidato apresentou um recurso administrativo, que eu anexei ao laudo para ele entrar na justiça, serve de elemento, e eu trabalhei essas respostas, e aí ele perde a pontuação, ele perdeu 1 pontinho. Você sabe quanto pode representar esse 1 pontinho? Ó, 1 pontinho e 80. Quanto pode representar? Pode ser a aprovação dele ou não, no cadastro de reserva, no caso, né? Recurso foi indeferido. Então, não, pode ser indeferido, pode ser deferido parcialmente, legal, ou pode ser deferido totalmente, né? No caso, indeferido. Ou seja, não ganhou, continuou com 3 pontos e não ganhou esse pontinho. A banca examinadora avaliou a apresentação levando em conta a legibilidade, o respeito às margens e a indicação dos parágrafos. A legibilidade do texto tem relação com o grau de facilidade e dificuldade que a caligrafia oferece para a leitura. É importante ter clareza de que o que se pretende não é uma caligrafia impressionante pela beleza, mas clara, de modo que a letra, o grafema, não se confunda com outra, mantendo traços distintos. Ponto, para o aqui. Em primeiro lugar, essa resposta aqui é padronizada, outra irregularidade. Por quê? Tá, mas onde que eu errei? Foi a letra que não foi entendida? O que não se entendeu da minha letra? Ninguém sabe. Legal? Então, foi a margem de parágrafo? Não sei. Por quê? Porque esse texto é padrão. Esse texto aqui, eles colocam em todas as justificativas. Mas não dizem o que é que o cidadão errou. Por que eles fazem isso? Para agilizar o processo. Não significa dizer que, na verdade, não se está dando ao candidato o direito ao contraditório. Esse direito ao contraditório é farsesco. Porque se eu coloco uma resposta pronta e não digo o que ele errou, então o candidato fala isso aqui, então, mas qual foi o problema? Foi a minha letra ou foi a margem? Mas agora, outra irregularidade, agora a banca, em recurso ADM, ela vai dizer o que ele entende por apresentação. Por que, pergunto eu, não se colocou isso no edital? Por que não? Porque eu não sei, eu vou fazer a prova, eu não sei o que é a apresentação. Agora eu sei, ó. E se eu souber, eu vou me preparar para isso. Então, a letra pode ser qualquer letra, diferenciar maiúscula de minúscula, claro, não botaram aqui, mas isso é verdade. E tem que ser uma letra legível. E não é uma caligrafia bonita, tem que ser legível, tem que entender. E geralmente você deixa para o final, faz correndo, com rasura, aquele troço horroroso, e aí perde pontos aqui, né? Então, primeiro. Segundo, respeito às margens. E a indicação, então, a margem que você vai ter que escrever até a margenzinha direita, encostar na margem direita, encostar na margem esquerda e deixar 3 centímetros, que é um dedão, na margem de parágrafo. Eu tenho que olhar e verificar que aquilo é um parágrafo. Então, 3 centímetros é o tamanho médio do parágrafo. Essa é a apresentação, mas isso não estava no edital.
Beleza. Então, já vem irregularidade em cima de irregularidade. Mas vai piorar. Vamos para a última parte da brincadeira. Também foi avaliada a estrutura textual. Gente, o que é estrutura textual? Ou seja, a organização das ideias. A estrutura textual é começo, meio e fim, se cada parágrafo dá conta de uma certa temática, se existe uma unidade no texto, coerência. Então, a estrutura, ela é funcional, é uma coisa da forma, da estrutura, tanto que o nome é isso. O que é estrutura textual? Se ele foi bem estruturado, que é o esqueleto. Mas adiante ele diz assim, nem todos os... Agora presta atenção, nem todos os pontos de discussão solicitados no comando da questão foram desenvolvidos de forma abrangente. Para aí um pouquinho. Isso prejudica, portanto, a progressão temática. Nota mantida. Para lá. Ponto número 1. Se a gente voltasse, nós voltarmos ao edital, o que o edital fala? Apresentação e estrutura textual. Não fala em progressão temática. Não fala em discussão dos assuntos, os pontos solicitados pelo comando não foram desenvolvidos, porque o desenvolvimento dos pontos se cobra no conteúdo, e o candidato já foi punido, penalizado no conteúdo. Ora, isso aqui é forma, não é conteúdo. Se o conteúdo não foi bem desenvolvido, se descontou lá no conteúdo, ou seja, a dupla punição. E mais do que isso, quando a gente fala em progressão temática, a progressão temática ela é relativa àquela dissertação tradicional, vamos chamar, dar um exemplo melhor para vocês, que é aquela dissertação do Enem, que é a dissertação argumentativa. Como progride o texto do ponto de vista temático? Então, vai da causa para a consequência. Por exemplo, vai do particular para o geral, ou do geral para o particular. Houve uma evolução temática, mas isso é quando a gente está fazendo aqueles temas livres, que eu escolho qual vai ser a minha progressão temática. Quando a gente faz uma prova discursiva, a progressão de ideias está presa às perguntas que foram feitas. CESP faz 3 perguntas, você segue a sequência ali, essa é a progressão temática. Ou seja, não tem que se avaliar progressão temática aqui na apresentação, legibilidade, não tem absolutamente nada, tem que ver se a estrutura de um texto é uma estrutura dissertativa, mas a questão da progressão temática não estava no edital, isso aqui está na cabeça do cara que justificou. Ele resolveu, por conta própria, tirar um pontinho, porque ele resolveu tirar esse um pontinho. O que isso revela? A falta de treinamento desses avaliadores, que tecnicamente não foram treinados para fazer essa correção e que inventam critérios que não estão no edital. Olha a imprecisão, gente. Não estão no edital. Quando a gente vai observar, pior, nesse mesmo caso que eu fui analisar, e isso já tinha acontecido no TSE, que também foi CESP, quando eu fui analisar o padrão estabelecido e a justificativa da banca, a justificativa não fecha com o padrão, ou seja, a justificativa pede coisas que não estavam no padrão, o que mostra também que o avaliador resolveu avaliar por conta própria, ou seja, o avaliador ele faz uma avaliação empírica e não segue o padrão. Ora, isso cria um problema de isonomia. Por quê? Porque vai dar uma nota, eu achei que a nota é boa, achei que não gostei desse parecer aqui. Para que serve o padrão? Para uniformizar e para dar isonomia ao concurso público. Então, em última análise, o que é afetado por esse empirismo, por essa coisa assim do avaliador fazer a coisa do jeito dele, dar justificativa do jeito dele, é uma irregularidade grave, que cabe sim o processo na justiça, já em função da questão da isonomia. E isso é extremamente grave. De qualquer forma, esse vídeo aqui, ele tem o objetivo de mostrar para você a complexidade de você lidar com as avaliações de redação ou questões discursivas em provas de concurso público que exigem técnica. Infelizmente, volto a frisar aquilo que eu tenho já brigado há bastante tempo, as bancas não investem, não treinam os avaliadores, especialmente esses avaliadores que são convidados, o caso aqui, então, foi convidado provavelmente alguém que conhece a área, mas que não está acostumado e habituado a lidar justamente com padrões de correção em provas de concurso de massa e exige treinamento. Só para você ter uma ideia, a própria CESP, que ajudou a construir o processo do Enem ao longo desses mais de 20 anos na redação do Enem, treina os candidatos fazendo curso de formação e de treinamento em que dá redações e você fica um mês corrigindo textos e avaliando os textos para uniformizar, para ninguém destoar, justamente para garantir a isonomia. E por que isso não é feito em provas de concurso público? Tempo.
e economia. Na verdade, é disso que nós estamos falando. E é isso que a gente tem que sensibilizar a sociedade, e a luta que eu estou fazendo aqui é uma luta política, para mostrar que as coisas não funcionam exatamente assim. Corrigir uma redação, uma questão discursiva numa prova de concurso público exige treinamento. O profissional que vai fazer isso, ele tem que estar acostumado a saber o que é um padrão e como se constroem as redações, o que é uma estrutura redacional e o que vale, o que é o padrão. Senão isso vai prejudicar a isonomia. Tá ligado aí? Então, manda suas dúvidas aqui. Se precisar de contato, eu quero fazer recurso administrativo por TRT, manda para o meu WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Abraço aí.